Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, super diferente hoje, gente. Dá uma olhada só quem está aqui. Nós estamos aqui, eu vou começar por eles, vocês dão licença. Mas é a Chanel, a Lola, o Paraná e o Namoro. Olha, gente, que cachorrão mais lindo. Aí vocês vão me perguntar, ué, mas esse programa é para pessoa com deficiência? E por que um monte de cachorro aqui junto com a gente? Nós estamos trazendo hoje patas terapeutas. Muito obrigada pela presença, Silvana e Michele. Nós estamos aqui com a Silvana Fedeli Prado, que é superintendente técnica e psicanalista, né? Psicóloga, do Patas Terapeutas, e com a Michele Souza de Barros, psicopedagoga. Eu quero agradecer muito de você estar aqui com a gente no Olhar Especial e explicar para os nossos telespectadores, né, que trabalho lindo é esse. A ONG OCIP Patas Terapeutas é uma associação que a gente faz trabalhos voluntários com os nossos animais de estimação, dentro das instituições, seja hospitais, abrigos, asilos. A gente leva os benefícios dessa interação que a gente conhece para dentro das instituições. Tá. E como que você descobriu tudo isso? Quando que começou esse trabalho? O Patas Terapeutas existe desde 2012, mas eu mesma comecei em 2003, até comecei com o Paraná, numa outra ONG que já está extinta, e a gente vem seguindo com esse trabalho ao longo do tempo. E desde 2012 eu resolvi montar o Patas Terapeutas. Eu achava que a gente precisava de normas internacionais, que já existem, né? Porque é um trabalho que acontece fora do Brasil há muito tempo. Ah, é? A terapia assistida por animais existe, assim, o primeiro relato é de 1792, lá na Inglaterra. E vem seguindo. Nos Estados Unidos, o grande boom mesmo foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde eles levavam os animais terapeutas, principalmente os cães, para os soldados, para desestressar. E isso eles usam até hoje, né? Eles levam no Afeganistão, aonde eles estão, eles levam os animais terapeutas. Animais junto? Eu não sabia disso. Eles levam os animais para onde tem os soldados estressados, para ajudar mesmo. E ele, tanto que a organização hoje tem o Delta Society, que é uma referência mundial em terapias assistidas, e é onde a gente tem a nossa nomenclatura, que é terapia assistida por animais. A gente hoje fala pet terapia, sinoterapia, zooterapia, mas a gente acaba pegando a nomenclatura americana, que é o terapias assistidas por animais. E tudo assim começou porque eu fiquei sabendo que você fez um resgate do Paraná. Isso. Então, o Paraná que é o responsável por esse trabalho todo. Eu acho que sim. Porque, assim, você resgatou... Como é que foi esse resgate? Foi na rua? Foi assim. Na verdade, quem resgatou foi meu marido. Ele resgatou... o Paraná estava no supermercado, estavam jogando latinha, os seguranças. Aí meu marido viu, não gostou, porque estava maltratando um animal. Na hora que meu marido chegou do lado do Paraná, na hora, encostou no meu marido e ficou encostado. Aí meu marido... Se apaixonou. Eu falo que foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Aí eu tenho uma dessa. Aí ele trouxe para casa e eu vi que ele era muito legal, assim, eu já tinha 4 cães, uma das minhas cachorrinhas na época estava com sinomose e estava paralítica. Tá. E ele ajudou muito na recuperação da cachorra. E ele estava bem com pessoas, tudo. E eu estava com vontade de fazer um trabalho voluntário. E na hora que eu vi a televisão, eu vi um trabalho nos Estados Unidos de terapia assistida, eu falei, nossa, que bárbaro juntar uma coisa que eu adoro com a vontade de ser voluntária. Vamos ver, procurei no Brasil. Que tem a ver com psicanálise também, né? Tem a ver terapia, com, né? com as o pessoas, seu trabalho, né? Exatamente. Aí eu vi que tinha essa ONG e fizemos lá o teste. E passamos, né? Eu e ele passamos. Ah, tem teste? Tem, a gente faz uma triagem, porque o voluntário, na verdade, primeiro
precisa saber o que é ser voluntário. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa, só que eu falo, a diferença é que um você ganha com o bolso e outro com o coração. Ai, que lindo. Mas as regras são as mesmas, você tem que ter horário, tem dia. A gente tem, toda quarta-feira a gente vai no Hospital Darcy Vargas. Toda quarta-feira, aquele horário, eu tenho que ir, independente de outros compromissos que eu posso assumir. Gripada, exatamente. Porque tem criança. Não, gripada pessoas... a gente, quando está doente, não vai em hospital mesmo. Tá. Mas assim, eu tenho uma festa para ir, não, eu vou na festa e não vou no hospital. Eu vou para o shopping e não vou para o hospital, não. Não é porque é trabalho voluntário você vai fazer de qualquer jeito. Porque imagina, quando a gente chega nos locais, a pessoa se identifica com o animal. Quantas vezes a gente vai... cadê a Lola? Eles estão preocupados com a Lola. Cadê a Chanel? Cadê o outro animal? E o animal tem que estar lá. Eles estão esperando. Estão esperando o animal. Toda quarta-feira eles estão esperando. Aqueles animais. Claro que às vezes o animal, se não estiver bem, ou o voluntário não estiver bem de saúde, a gente respeita isso. Mas ela quer me beijar. Na verdade, assim, eles esperam não por nós. Eles nem sabem o nome da gente, eles sabem sim os nomes dos animais, às vezes aqueles que não lembram o nome do animal, sabem as características dele. Então, e já pensou, se você vai, a pessoa se vincula com o seu bicho e de repente você não vai por conta de qualquer futilidade, e como é que fica aquela pessoa que está lá dentro e está esperando pelo seu animal? É um remédio, né? É. Ai, que remédio delicioso. Michele, e você? Como é que você entrou nessa? Bom, eu sou formada em psicopedagogia e no final do curso eu precisava ter um tema para o TCC e eu não sabia o que fazer, né? E dentro da minha própria casa eu tive um exemplo de terapia assistida por animais, mas eu não sabia que a nomenclatura era terapia assistida por animais. Eu sabia que o animal teve um efeito terapêutico nessa pessoa que precisava, mas eu não sabia a nomenclatura e comecei a procurar. E eu descobri que conheci a Silvana nessa pesquisa que eu fiz, conheci a ONG que ela trabalhava, entrei em contato com ela, fui visitar um asilo e fiquei apaixonada. Né? Vocês também fazem trabalhos nos asilos? Asilo, hospital, abrigo de crianças vitimadas. É um trabalho, a terapia assistida para animais, ela é muito extensa, então ela tem um leque muito grande. A gente pode trabalhar desde dentro de empresas, com os funcionários, né? Com o funcionário mesmo. Nossa, você tem empresa que chama? Sim. Aqui no Brasil não é muito divulgado ainda, né? Isso aí existe mais fora do Brasil. Aqui faz uma maneira mais velada. Às vezes o dono da empresa tem um cachorrinho, leva o cachorrinho. Agora está abrindo um pouquinho mais. A mídia está divulgando muito mais, né? E dentro desse trabalho que eu fiz para o TCC, para a conclusão do curso, eu descobri que pode ser usado e se encaixa muito bem na psicopedagogia, né? Porque dá para encaixar no aprendizado da criança. No aprendizado No aprendizado. também? O aprendizado não é só escolar. É aprendizado de vida, aprendizado de sociabilidade, de socialização. Hoje eu desenvolvo um trabalho de atividade assistida por animais com crianças com problemas de comportamento dentro da clínica psicopedagógica. Então, é uma interação incrível que a criança tem e ela é tratada sem que ela perceba tanto esse tratamento. É mais como se fosse uma grande brincadeira. Quando você fala do comportamento, a criança com distúrbio de comportamento, aí você pode citar um exemplo para assim, os nossos telespectadores a gente entender? Sim, crianças que, bem simples, crianças mal criadas. Né? Crianças que não conseguem se portar, hiperativas principalmente. Crianças que não conseguem se portar diante de um exemplo, o pai vai ao mercado com a criança e a criança pede porque pede, faz birra, sem limite. Então, dentro da clínica psicopedagógica, a gente monta a situação com a criança, né? E o animal, ele dá para a criança o intervalo de até onde ela pode ir. Eu utilizo às vezes o animal como se fosse o pai da criança. Né? Eu vou pedir, gente, eu vou ter que dar um breakzinho, já voltamos mais para falar sobre a terapia assistida.
Olha, gente, hoje o Olhar Especial tá animal. Nós estamos aqui com 4 bichinhos, coisa mais linda. Lola, a Chanel, o Paraná, que eu não sei porque é Paraná, e o Namur, que é olha só, o tamanhão aqui no chão, esparramado aqui no meu pé, mexeu. E nós estamos aqui falando sobre terapia assistida, né? Michele, você estava falando do trabalho que você faz lá com crianças, enfim, né? Isso. Que serve, inclusive, olha, gente, para problemas de comportamento, a criança que não aprende aprendizado, né? Isso, ai, que delícia. O aprendizado... Mostra isso aqui, olha, se esparramou. O aprendizado, na verdade, não é apenas escolar, então é sociabilidade. Então, a atividade assistida por animais dentro da clínica psicopedagógica, nesse trabalho que eu desenvolvo, na verdade, é uma atividade com as crianças iniciais, antes de eu começar o treinamento de habilidades sociais. Tá? Então, a Lola tem as atividades dirigidas, né, para que a criança possa interagir, se soltar um pouco mais e ficar um pouco mais relaxada, para que a criança inicie aquele treinamento de habilidades sociais mais relaxada. Né? E nessa eu fiz um estudo, né, com essas crianças, e nos testes o altruísmo das crianças aumentou muito. Né? Então, e vamos explicar o que seria esse altruísmo, de que forma que você mede isso? A gente utiliza um teste, né, escrito pré e pós. Então eu tenho o teste pré que eu faço antes de iniciar o treinamento de habilidades, o programa de treinamento de habilidades sociais. Então, e pós. Depois que eu termino as sessões, eu estipulo, são 8 sessões. 8 sessões semanais, uma por dia de 45 minutos. Ao final dessas 8 sessões, eu aplico novamente o mesmo teste e faço a medição. Então, na minha tese do mestrado, aumentou o altruísmo das crianças. Né? E tem alguns outros testes que a gente faz da criança dentro desse treinamento de habilidades sociais, interagindo com outras crianças. Então, inicialmente, elas não conseguem se interagir de uma forma aceitável. Ou elas se agridem, ou elas gritam. Então, com o animal, elas sabem que elas não podem gritar porque o animal ou vai fugir delas. Tá. Não pode ser agressiva, porque senão o animal também vai fugir. Tá. Então, elas precisam se regular. Então, isso já é uma aprendizagem. Elas estão aprendendo a se regular. E aprendendo a lidar com o animal, ela aprende também a lidar com o ser humano, o ser humano que está próximo. Regulando a voz, regulando a forma de agir, regulando, sabendo pedir. Então, o treinamento de habilidades sociais com a atividade funciona nesse sentido, aprendizagem na área da sociabilização. Você estava falando, Silvana, que tem 3... São 3 modalidades. Da terapia assistida. Isso. Tá. É atividade assistida, que é uma atividade casual, de divertimento, entretenimento, que a gente faz muito em hospital, né? Nos asilos, que é conversa jogada fora, sabe? Mas sempre o animal tem que estar entre... Ele é um terapeuta. Exatamente. Ou um coterapeuta, que você estava falando. Na verdade, às vezes ele é o terapeuta e a gente é o coterapeuta. Tá. Então, é aquela coisa assim, bem suave, né? De conversa mesmo. Tem a educação assistida por animais, que é essa parte pedagógica, sempre tem por trás um profissional da área da educação, que a gente pode fazer em escolas, em centros educacionais. E tem a terapia assistida, que já tem protocolos, como ela falou, tem começo, meio e fim, tem procedimentos, é tudo marcadinho, que a gente faz mais na área da saúde. Então, são esses 3. Mas tudo isso para retratar que a terapia assistida é uma prática cientificamente comprovada já. Verdade. Apesar dela ser uma terapia alternativa, que ela nunca vai suplantar um pedagogo, um psicólogo, um médico, mas a gente trabalha junto, porque existem muitos benefícios que a partir de 15 a 20 minutos, além dos benefícios emocionais, ele ajuda na comunicação, como ela falou, no altruísmo, na afetividade, na autoestima, diminui a ansiedade, diminui a depressão,
diminui até medicações psicotrópicas e analgésicas. Também é liberado vários hormônios e neurotransmissores, que a gente conhece muito, que é a endorfina. A endorfina é responsável pelo bem-estar. Alegria, bem-estar. Isso. A dopamina, que é responsável também pelos movimentos. A oxitocina, hoje se fala muito, né? E o que seria? É o hormônio da interação. Eles dizem que se a gente abraçar uma pessoa por 20 segundos, a gente já libera a oxitocina, que da comunicação, eles estão dizendo. E a gente abraça os animais toda hora, né? Então agora eu vou deixar mais ainda meu filho abraçar a labradora de casa. E o principal que eu acho é que a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá. Que isso é muito importante. Isso, a gente que tem animal em casa, a gente não percebe, porque isso é liberado constantemente. Às vezes a gente chega cansado, né? E a gente fica lá um pouquinho com o animal, um pouquinho a gente sente um bem-estar, ou a gente às vezes não está bem de saúde, o animal vai sentar do lado da gente, a gente acaba ficando bem. O que a gente faz? Pega todos esses benefícios que a gente... que acontece com a gente e levamos para dentro da instituição, onde essas pessoas estão privadas disso. E tudo que acontece com a gente, acaba acontecendo com eles, porque naquele instante que a gente está lá, naquela horinha que a gente está lá, eles liberam tudo isso, eles se sentem bem. E a gente tem que deixar também bem claro que esses benefícios não só acontecem com os pacientes, com as pessoas que estão ao redor, acontece com o voluntário também e principalmente com os animais. Com eles também? Eles não se cansam? Cansam, mas esses hormônios, neurotransmissores, toda essa afetividade também é liberada por eles. Claro, eles cansam às vezes mais porque eles recebem muito carinho, muito amor, muito, sabe, abraço, beijo. Só que eles, assim, o máximo que a gente trabalha, e dependendo da patologia, 1 hora com o animal. A gente não se estende mais que isso. Então esse trabalho todo num hospital ou no abrigo, né? Isso. Leva 1 hora? É 1 hora, no máximo 1 hora. Então só pode ficar com o paciente pouco tempo? A gente costuma ficar pouco tempo, mas esse pouco tempo a gente faz a diferença com eles. Com certeza. Porque a gente vai, assim, por exemplo, no hospital, a gente vai nos quartos das crianças. Você falou que tem pacientes que estão deitados, não pode levantar. Exatamente, a gente vai lá nos quartos, entra nos quartos, coloca até os cães na cama das crianças. E assim, o hospital não acha ruim? Não é liberado pelo infectologista. É importante a gente colocar que as vacinas que vocês fazem cada 3 meses, eu vi que tem exames parasitológicos. A saúde e o comportamento são normas internacionais que a gente segue. Tá. Que, assim, vacinas são que precisa, aqui em São Paulo, é a antirrábica e a V8-V10, que é obrigatório. Além disso, a gente dá a de gripe e dá a de gripe e dá a de giardia, porque giardia é uma zoonose. Tanto nós, humanos, quanto os cães têm. E isso não é só pelo bem das pessoas, não. São pelos cães. Às vezes a gente pode chegar num local e tá um surto de giardia. Eles não pegam. E também a gente não pode esquecer que dentro das instituições a gente está lidando com imunodeprimidos. Pessoas que têm o sistema imunológico muito baixo e eles precisam estar muito bem de saúde. Além disso, cada 3 meses eles fazem um parasitológico, é um exame de fezes para ver se não tem nenhum bichinho. E sempre a higiene em dia. Banho tomado, unhas aparadas, dentes escovados. Perfumado. Tem todo um protocolo. Antes de entrar em instituição hospitalar, a gente limpa as patas, limpa o cachorro com um produto específico que não tem o cheiro forte, então não agride o animal. Para que a gente possa ter essa interação de colocar em cima da cama. Após o animal ser manipulado, a gente limpa a mão dos pacientes com álcool em gel. Então, é todo um cuidado para poder ter essa troca. Para ter essa troca. Bom, nós estamos aqui, está uma delícia, mas já deram o sinalzinho, nós estamos chamar mais um breakzinho. Voltamos já com Patas Terapeutas. Gente, como
a gente falou, nós estamos hoje aqui com patas terapeutas, com a Silvana e a Michele, que são voluntárias, né? A Silvana é superintendente, técnica e psicanalista. Você ainda trabalha com psicanálise? Trabalho, sim. É? Dá tempo? Dá tempo. Com todo esse trabalho? Não, dá tempo, dá tempo. E eu trabalho, às vezes, com os meus animais também. Ah, junto na terapia? Atendo particularmente com eles. Fantástico. O Paraná, ele é perito em trabalhar no divã. Ele adora. Às vezes ele tem um feeling melhor do que o meu. Olha que legal. Eu falo. Mas a gente estava falando também, você estava falando do comportamento do animal. Isso. Por exemplo, se alguém está assistindo e fala, ai, meu cachorro é tão bonzinho, tudo, eu vou... Será que eu posso ser voluntário? Como funciona isso? Então, o animal pode ser também, além de cão, a gente aceita gatos e outros bichinhos de estimação. Nós temos coelho, temos aves, mas dentro de cada espécie eles têm que ter um comportamento padrão. Primeiro é a afetividade, gostar de outras pessoas e de outros animais, além do seu próprio tutor. Porque às vezes você vai mexer num animal e fala, ai, ele é tão lindo, tão bonzinho, você vai, o bicho te morde. Isso não pode. Ele tem que ser, assim, porque ele vai lidar com vários tipos de pessoas, então ele não pode estranhar, ele sempre tem que estar... assim, à disposição, vamos pensar assim, Ele tem que gostar, né? Ele tem que gostar. Então, tem aquele cão que você chama e ele vem para você. Tem que ser, e você estava dando exemplo de que ele tem que aceitar que puxe, isso, que bata, às vezes porque bate sem querer, Eles né? são, depois disso, que é muito importante para você ter um cão controlado, é o adestramento básico, que é o senta, fica, deita, porque assim você tem controle do animal. Porque você pode dar um fica nele, por exemplo, o Namu não precisa dar fica nenhum. Eu dou um fica, a Lula fica sentada onde eu quero, ela fica deitada, Chanel fica, todos eles, né? Você, não importa se é pequeno ou grande animal, você precisa desse controle. E fora isso, é a dessensibilização, que é feita nos 5 sentidos. A gente tem que dessensibilizar o corpinho do animal. Claro que a Lola, por exemplo, são cães menores, eles têm uma sensibilidade diferente de um cão maior. Mas a gente procura, ela deixa mexer em todas as partes do corpo. Isso chama dessensibilização. Você pode, por exemplo, machuquei demais, tadinha. Machuquei, a Lola, você pode mexer, Nem tanto. Nem tanto, né? O Namur é o exemplo da que pode tudo. Pode tudo com ele. Ela já é mais delicada. Tudo bem que eu tô apertando ela demais aqui, né? Mas assim, cheiros, eles têm que ouvir os mais diversos, assim, sentir os cheiros diferenciados, barulhos. Por conta de um remédio que a pessoa toma. Exatamente, o cheiro mesmo da própria pessoa, né? O odor da pessoa, porque a gente tem odores, né? Tem umas pessoas que têm mais, tem menos. Também... fora isso, é a parte de ruído, você falou. Isso, cai alguma coisa, ou alguém tosse, ou alguém espirra, cadeira de roda, andador, aqueles carrinhos com soro, eles não podem estranhar nada. Na verdade, eles não podem ter nenhum comportamento adverso, que acabe com essa interação entre as pessoas. Imagina eles são terapeutas mesmo. São. Não, eles são cães normais, a gente fala, são em casa, eles são ótimos. Brincam, mordem um com o outro, não mordem as pessoas, óbvio, né? Mas eles brincam entre eles, tudo. Só que assim, você põe a bandaninha neles, eles já sabem que tem que trabalhar, eles mudam de comportamento e com o tempo você nota que eles mudam até o olhar. Acho que ele quer participar da conversa. Então, é esse assim, e na verdade, eles são os nossos parceiros de trabalho. Como eu estava falando, você tem que olhar para o animal e o animal olhar para você, e vocês serem assim, um saber o que o outro está pensando. É um pouco de loucura isso, mas é isso que acontece mesmo. Você falou que isso se chama identificação? Não, isso é o paciente que faz. Isso é o paciente. Eu estou falando assim, o comportamento é assim, eu saber até onde vai o meu animal e ele tem que saber até onde eu vou. Porque às vezes tem situações que ele vai na frente e tem situações que eu vou na frente. E a gente tem que entender isso. Não importa qual animal seja, a gente tem que ter essa interação. O que eu falei da identificação projetiva é o que acontece com o paciente. Ele olhar para o animal, ele perceber o animal como um semelhante.
Ele sabe que o animal, ele passa pelas mesmas coisas, ele tem as mesmas vivências, então você começa a olhar o animal como igual. Isso acontece muito quando a gente está na brinquedoteca, brincando de médico com as crianças. E as crianças, né, passam por vários procedimentos e a gente tem estetoscópio. Inclusive você estava mostrando escovinha, bolinha, né? As crianças brincam, ao invés de usar a bolinha como bolinha, a gente usa, agora eles querem sair daqui já, né? A gente usa isso como um objeto de procedimento. Faixas, né? Faixa, palitinho eles fingem que estão colhendo exames, colocando soro. A gente as crianças, a maioria das crianças tem o acesso, que é aquele local onde acabam colocando. Então a criança está com acesso, a gente faz acesso nos animais. Põe uma seringa, e então as crianças até se adoram, porque aí sim que existe ainda mais a identificação. E faz até a fisioterapia que você falou. Exatamente. Crianças que não querem fazer exercício, que eles ajudam. Criança que não quer levantar da cama, que não quer andar. Isso acontece com idosos também, né? Quantas vezes a criança acaba... Tem crianças que saem da UTI, ao invés de ir para o quarto, vão brincar com os cachorros. Olha, idoso que não quer levantar da cama, vê o cachorro, às vezes eles se vestem, se arrumam para estar recebendo o animal. É muito gratificante. Isso faz com que a gente queira cada vez mais trabalhar. E o que eu acho muito legal, né? Vocês estão me perguntando, mas o programa é da pessoa com deficiência, por que nós trouxemos, né? Porque isso no hospital, seja como você falou, permanente ou não, temporário, estão lá com uma deficiência. O que eu acho incrível é que cachorro não tem preconceito, né? Não, eles não julgam. Você pode estar assim, de qualquer cor, qualquer cheiro, de qualquer jeito, né? Eles amam a gente, é um amor incondicional, exatamente. Né? Eu queria... E qual o custo de vocês irem nesses locais, vocês como uma ONG, como é que funciona essa questão? Agora, como ONG ou CIP, a gente tem mais, assim, mais despesas, que são impostos? Impostos. Vocês são isentos? Não. Como assim não? Tem imposto, né, da prefeitura municipal. Nós também tem que ter um contador, porque a gente no final do ano todo o nosso trabalho é de transparência. Então a gente tem que mandar o balancete para o Ministério da Justiça. E por isso que a gente é o CIP, para quanto mais transparência, melhor para você mostrar que a gente faz as coisas certas, então, né? Vocês têm que bancar tudo? Tudo. Por enquanto, sim, porque nós estamos em busca ainda de patrocínio, né? Olha aí, gente, vamos prestar atenção. Vamos dar esse contato? Vamos. Como é que funcionaria, assim? O que seria bom para um patrocinador? Olha, eu falo assim que ele nos ajudar, né? Além de nos ajudar, teria toda a contrapartida, que a gente pode colocar os logos nos nossos uniformes, nos cachorros. E olha que logomarca maravilhosa. É uma patinha, um estetoscópio em forma de coração. Isso, então assim, e a gente, assim, tem N contrapartidas, assim, é só a pessoa se interessar, e o que hoje nós temos são parceiros, né, que nos ajudam, tem o local da socialização, nós temos onde faz a avaliação de saúde. Quiser falar o nome das empresas, por favor. A gente faz a socialização dos nossos animais uma vez por mês, para todos os animais interagirem no Quinta dos Bichos. A nossa avaliação de saúde é feita na nossa médica veterinária, que é a doutora Patrícia Pascoal Maicotti. A nossa comportamentalista animal, que é a Helena Truxa, que ela também cede o horário dela para fazer toda a avaliação dos nossos animais. Então, tem a Bud Toys, que nos cede os brinquedos para a gente poder atuar com as crianças. E a gente tem esses parceiros que ficam nos ajudando, mas eles não nos ajudam com espécie, nos ajudam com locais e objetos. Vamos deixar o contato, então, para as pessoas? Vamos. Tá. O contato é @patasterapeutas.org. A gente não tem BR, é .org. Então, a pessoa entrando em contato... O site qual é? É www.patasterapeutas.org. Tá. E o telefone? O telefone é 9, é São Paulo, né? 11, é 996165372.
Tá, e eu queria que você deixasse uma mensagem, que o nosso programa acabou. Venham ser voluntários com seus animais e mesmo sem animais, porque nós também temos vários voluntários sem animais que nos ajudam nos direcionando com outros animais que a gente tem e também trabalhando ali, conversando, que cada vez mais você vai ver que vale a pena trabalhar com o coração também. E quem quiser ajudar também pode comprar a camiseta, a bolsa, que tá tudo no site. A gente tem lá no nosso Face, a gente tem Face? mais uma então vamos falar do lá. Face também. O Face qual é? O Face é Facebook, né? /Patas Terapeutas, tudo junto com... é isso, né? Procurar por Patas Terapeutas com TH. Tá certo. Gente, muito obrigada por essas feras aqui e mais um programa aí para vocês de coração. Eu quero oferecer esse programa Vali Fonseca, que ama animais, a Pati Fonseca, a minha cunhada Luzia Contini Márcio e todo mundo que ama esses bichos. Pro Irã também, pro meu marido, Paulo Contini. Um beijo.